Eu era divorciado da Polícia Militar porque eu estava vindo do Corpo de Bombeiros, né? E eu estava aprendendo novamente a ser polícia, porque como eu estava vendo a implantação do Corpo de Bombeiros, né? E eu fui com essa mentalidade de bombeiro, de sociedade, e esse era o contexto, que foi uma quebra de paradigmas, né? Porque eu saía na rua, conversava com as pessoas, né? E daí era uma coisa assim diferente para todos eles, né? O policial conversava com os empresários, eu ia sempre pedindo aos empresários, às pessoas, que me dessem a orientação qual era o tipo de polícia que eles queriam para eles, né? E isso chocava, né? E a determinação do Coronel Paes, que era o comandante-geral na época, era de que eu viesse passar todo final de semana, por determinação do governador na época, Freitas Neto, que eu viesse passar todo final de semana aqui em Teresina, né? E eu já estava com mais de 2 meses, né, no comando e não vinha. E eu estava lá. E um dia o comandante-geral me deu uma pressão e eu voltei eu vim aqui dar uma satisfação. E ele disse, por que você não vem? Por que tu não vem? Né? Você aparece lá e não tem nada. Eu estou ainda querendo saber o que tem para me conversar. E, meu amigo, nesse período, nesse dia que eu cheguei, por volta de meio-dia, né, eu tomei conhecimento de um assalto lá em Picos, no Banco do Brasil, onde foi morto um capitão nosso, capitão Davi, né, a quadrilha, né, que estava assaltando o Banco do Brasil em pleno meio-dia, já depois do expediente, os bandidos deram um tiro na cabeça do Davi. Então me comunicaram esse fato. Eu já saí de Teresina meio cego, né? Correto? Que nós tínhamos que pegar essa quadrilha. E graças a isso já chegou, eu já tinha uma grande equipe de oficiais que o comandante-geral, o Coronel Paes, tinha cedido. Entre eles, né, já tinha lá o Coronel Prado, né? Como vocês sabem que foi um comandante, ele era tenente. E logo chegou o Carlos Augusto, chegou o Sá Júnior, chegaram essa equipe, o Reis, né? Cristiano, né? E a missão foi dada, a missão foi dada. Temos que pegar essa quadrilha. Temos que pegar essa quadrilha. Uma coisa muito forte que eu fiz com os tenentes era que eles não voltassem para o quartel sem um dos bandidos, para respeitar Picos. Respeitar Picos, a partir daí, que era a nossa honra, era o nosso nome. E foi com hoje eu digo, muita satisfação que isso aconteceu. Pegamos os bandidos, né? Houve um acidente com um bandido no caminho, né? Eu recebi esse processo, muito bem. E daí, com as amizades e esse trabalho dos oficiais, nós criamos uma mística no comando, né? Pelos oficiais, pela equipe, dos cabos, soldados, tudo bons. Enquanto a Polícia Militar de Pernambuco tinha lá uma coisa, o bandido caía no mato, parava o serviço. Para nós de Picos, a coisa melhor que tinha quando a gente entrava em perseguição era quando o bandido caía no mato. Porque os nossos soldados eram matreiros. Tinha o Coronel Prado e outras equipes. Então, isso criou a mística. Daí nós criamos uma mística. Né? 4º Batalhão, a Sentinela do Vale do Guaribas. Isso pegou, essa mística pegou, não sei, né, se tem como é que está hoje. Né? E pegamos, como nós éramos mesmo os guardiães, na parte operacional e também mais ainda na parte social. Tinha uma parte social que era muito forte da Polícia Militar se comunicar com a sociedade. Eu lembro de um relance de que na época eu reuni com o meu subcomandante, era o capitão Tomás, e esses jovens tenentes,
esses jovens tenentes. E eu olhava e disse, olha, eu quero ver todo mundo lá no Sabor da Terra, que era da Socorro Costa, que é uma grande empresária até hoje, lá em Picos, colunista social, de repercussão, e a gente tinha que colocar, e eu quero que vocês namorem com as meninas da alta sociedade. Né? E eu lembro que uma das vezes eu estava sentado numa mesa, algumas das vezes que eu estava sentado na mesa com os oficiais, né? Lá no Sabor da Terra, nas sexta-feira, e eu observava que o coronel Carlos Augusto não bebia, era só da mineral. E eu, que caixa... Ei, tenente, se você não beber, não vai chegar a ser comandante-geral da Polícia Militar. Né? E o coronel Carlos Augusto quebrou esse paradigma. Chegou ao comando da geral da Polícia Militar sem beber. Está entendendo? Pronto. E é com muito orgulho que eu tenho isso, né? E de relatar, pode ser uma coisa negativa para mim, mas eu quero ressaltar, né? Esse lado. Então, era a equipe, essa equipe que fez, esses oficiais fizeram o quê? Olha, eles fizeram, atraíram para lá para Picos, nessa época deles, eles atraíram o primeiro encontro de jet ski, que era uma novidade, foi uma coisa assim, nós enchemos, foi lá em Bocaina, né? Esse encontro de jet ski, esse lugar que foi um ponto turístico, até hoje é um ponto turístico lá em Bocaina, mas começou por aí. Depois fizemos um rally, o primeiro rally de motos, né? Eu também não sei quem foi o oficial deles que foi encarregado de fazer os contatos com o pessoal do Ceará, né, de Teresina, para fazer na microrregião de Picos. E eu lembro também com destaque, além dessa coisa do Carlos Augusto, um dia qualquer eu cheguei e dei uma missão também para o coronel Cristiano, né, eleger a Miss 4 BPM, né? Então, dentro da região de Picos, e esses oficiais fizeram isso com muita competência. Nós trabalhamos a sociedade e nós tivemos grandes resultados, né? E o resultado que está até hoje, eu estou com 30 anos que saí do comando, eu saí em 95, e até hoje eu participo dos encontros empresariais dos políticos de Picos. Todo ano, uma vez no ano, nós nos reunimos. E eu fico feliz que não é meu. O mérito todo foram dos oficiais que fizeram, os oficiais e praças, como... não posso deixar de falar de um soldado, meus 2 soldados de ordem, soldado Fernando, que eu não sei acho que deve ser tenente, hoje deve ser tenente, e o Silva, né? E os meus motoristas, Genô, esses homens que eram meu colchão, né? Que chegavam perto de mim, e juntamente com os oficiais, de formar uma equipe de oficiais e praça de alto nível e de uma referência que era dada aqui em Teresina, dizer assim, ninguém mexe com Picos. É a polícia de Picos. Criou-se uma mística, assim, sentinela do Vale do Guariba. Ninguém mexe com Picos. Porque a equipe de oficiais era de alto nível. Né? E a sociedade estava feliz com isso. Né? Poeiras, né? Toda. Caramba, que coisa bonita era ver como os prefeitos, né? Não tinha comigo, eu sempre dei essa orientação, não tem copartidária, todo mundo manda em nós, todo mundo fazia as buscas e apreensões de armas, né? E era de uma maneira pedagógica, né? Eu lembro hoje são os grandes empresários, mas na época eram jovens, e nós estávamos lá no Sabor da Terra, e um dos oficiais, se eu não me engano, o coronel Reis, aprendeu lá dos jovens um produto chamado lança-perfume. E eles me viram lá, o Reis me viram lá e vieram falar comigo.
Coronel Valdinar, o Tenente Reis aprendeu a nossa lança-perfume. E eu olhei assim, como é que é? Aprendeu a lança-perfume de vocês? Eu vou prender esse tenente, porque ele devia ter prendido a vocês. E isso tornou assim, uma coisa bacana, que eles falam isso até hoje, porque nós temos que conhecer também, não só nossos homens, mas temos que conhecer também a sociedade onde nós vivemos. E de determinar, era um choque pela formação militar que esses oficiais tinham nas suas academias, né? Que era uma coisa civil e militar. Não, tudo é junto. Então, nós também obrigávamos os oficiais a irem para os colégios, né? Isso era uma tortura para eles. Irem dar aula de educação moral e cívica para as pessoas, né? Para os alunos. A gente formamos isso, essa mentalidade dos oficiais junto à sociedade. Colégio do Premen, no Colégio das Irmãs. E daí adquirimos tanta credibilidade por esses oficiais que nós conquistamos uma área de terreno para mudar o comando, a saída do comando, né? Que está em outro local, né? Eu não sei se... Eu não conheço lá esse outro local, mas acredito que foi um trabalho desses oficiais, né, de todas as equipes, que deram esse upgrade, né, na Polícia Militar de Picos, né? E eu sou muito grato ao trabalho deles todos. E o meu reconhecimento também ao Coronel Paz e Silva, né, que foi um dos grandes comandantes que deu toda a cobertura e uma credibilidade, né? Que perdurou não só no comando dele, depois o governador Guilherme Melo, né? Também deu esse apoio, me manteve também lá em Picos, que vocês sabem que um comandante, eu acumulava as duas funções de comandante e delegado. E como polícia você não agrada todo mundo, né? Mas às vezes você agrada um, agrada outro. Então tinha uma parte política que chega assim, vamos tirar esse coronel daqui, vamos tirar ele daqui, né? E esse coronel, quando chegar no governo Guilherme Melo, vai ser nosso, né? Nós vamos pedir a cabeça dele. E sem querer o governador foi lá, antes de ser governador, o Guilherme Melo foi lá e veio conversar comigo, que a gente já era amigo aqui em Teresina, quando se estava fazendo o Corpo de Bombeiros, ele já era meu amigo. E o Guilherme Melo me perguntou, tu quer ir para onde? Eu disse, para onde, onde? Tu quer ir lá para o gabinete militar? Eu disse, não quero ir para o gabinete militar. Então vai para Parnaíba? Também não quero. Se você é força, Guilherme, eu quero ficar aqui em Picos. E ele riu, disse lá um palavrão comigo e continuei como comandante. Depois mudou o comando, mudou o governo, veio o governo do Mão Santa. Do mesmo jeito se reuniu lá uma equipe da sociedade de política para me tirar. Mais uma vez chegou as ligações, como o doutor Watson Santos, o Kleber Olálio, né? E vieram para mim. Se eu quer ir para onde? Se não quer ir lá para o Palácio, não quer ir lá para isso, não, eu quero ficar aqui. E eu saí de Picos, né? Porque é interessante também. Eu fui promovido a coronel, fechei coronel, e o pai, não sei quem era o comandante-geral na época, acho que era o Valdílio. Rapaz, tu foi promovido a coronel, tu tem que sair daí. Eu disse, não, vai promover outro aí para coronel. Eu quero ficar aqui como tenente-coronel. Não, já foi publicado, tu vai ter que sair. Aí foi o coronel Lopes, né, que me substituiu, e teve esses detalhes eu não sabia. Eu era feliz e sabia que era feliz, né? E eu acredito que todos os meus oficiais, todos os oficiais da época, eram felizes e sabiam, e ficou na história da vida deles. Como está até hoje a cidade de Picos, na vida deles, que vamos levar para o resto da vida, isso aí. E que eu sinto, né? E meus agradecimentos a toda essa equipe, né? Em memória, né? Do Coronel Lindomar, do Coronel Prado, né? Correto. E ressalto o reconhecimento que no comando do Coronel, né,
Carlos Augusto, ele fez referência a esses comandantes, né? Então é muito grato ao espírito, principalmente o espírito de humildade, né? De humildade do Carlos Augusto, né? De ser aquele garoto pesqueiro, não sei se isso é, tem uma foto do Carlos Augusto, ele pescando e chegar onde ele chegou, é de arrepiar, né? E eu chegar e dizer, tu tem que beber, tenente, senão tu não vai chegar a ser comandante-geral. E ele chegou. Parabéns, Carlos Augusto. O que me chamou mais a atenção do Carlos Augusto, do deputado Carlos Augusto, é na Secretaria de Justiça, né? Essa parte de dar ocupação para os para os detentos, né? Para os recuperandos. Isso é uma coisa bonita, porque está preparando o homem para voltar e reintegrar. Essa filosofia que o Carlos Augusto implantou lá, isso é muito positivo. Muito positivo. Correto? Para os homens, ele tem que chegar também nas mulheres, lá na penitenciária feminina. Ele tem que chegar lá, né? Fazer convênio com os empresários, né? Essa parte ocupacional é muito... E na parte operacional, quando ele era comandante-geral, ele foi, né, deu conta do recado, né? Muitas viaturas, aumentou muito o efetivo, né? Correto. Então isso é uma coisa importante para nós. Eu não sei se ele abriu alguns quartéis, não recordo, né? Mas o que eu converso com os oficiais da ativa, né, é um trabalho positivo. É um trabalho positivo. Eu só tenho que reconhecer o trabalho dele, no caso do comandante-geral, e mais ainda como secretário de Segurança, secretário de Justiça. Muito importante. Parabéns, Carlos Augusto. Eu recordo, assim, especialmente no caso de todos eles, e no caso do Carlos Augusto, especialmente, era a humildade. Porque acredito que só os pescadores conhecem outro pescador. Porque a paciência, o Carlos Augusto tem paciência. Ele trabalha com a paciência. Aguarde o momento. E ter esse dom de família muito forte em cima dele. Família, né? A família dele e a família policial militar, né? É a humildade. E daí vem catalisa a liderança, a confiança, né? O respeito, que ele sempre foi... essa coisa de gostar e respeitar, né? Elas andam juntas, né? Não adianta eu gostar de uma coisa, você gostar de uma coisa e não respeitar, né? Então, o respeito, isso é muito forte no caso Augusto, a todos, civis, militares, subordinados, e acho que é fácil, né? E com os superiores, eu me sinto amigo dele, né? Amigo, sou grato, né? Por ele, sou grato pelo tanto de ajuda que ele contribuiu na minha gestão, né? E obrigado a ele e a Deus por ter colocado ele perto de mim, né? E ter ajudado, contribuiu muito, né? Contribuiu muito. E via a liderança que estava ali nascendo, né? Mas as coisas são obras de Deus. O Carlos Augusto é um projeto de Deus, é uma semente, né? Está aí contribuindo para todos nós, né? E eu acredito que ele vai contribuir mais ainda. Eu espero que ele seja um dos nossos futuros governadores, porque ele é jovem, ele é bem articulado, né? Vamos torcer para isso, né? Tem nome. O Carlos Augusto tem nome para ser governador.